Obrigado, pastor Euston, obrigado, pastor Francisco e irmãos e líderes aqui da igreja. É uma grande alegria estar aqui e ver o coração dessa igreja pulsando e o impacto de vocês na vida de milhares de pessoas, não só aqui, mas no estado do Amazonas, no Brasil, ao redor do mundo. Uma das coisas que mais me encoraja é isso. Porque, de outro lado, a grande maioria das igrejas hoje, e essa é parte do meu trabalho como um missionário mais de estratégia missionária, a grande maioria das igrejas hoje está sofrendo de pandemia da visão, pandemia de liderança, pandemia de enxergar o impacto da missão de Deus ao redor do mundo e aquilo que é o nosso papel, aquilo que nós precisamos fazer. Eu arriscaria dizer que hoje talvez mais de 80% dos pastores estão simplesmente no estágio de manutenção, sem qualquer tipo de visão, infelizmente. E igrejas como vocês, não só encorajam a gente que está tentando despertar a visão nos outros, como também servem de referencial. Dá para dizer em qualquer lugar, para qualquer pastor: olhem lá para a Presbiteriana de Manaus, vão lá, visitem, vejam o que eles estão fazendo. Nós precisamos de igrejas assim para despertar as outras. Há diversos movimentos, como foi mencionado aqui, de revitalização de igrejas, de despertamento da visão dos pastores e líderes, dos conselhos, dos presbíteros, etc. E, como eu disse ontem, parece que Deus está também usando a pandemia para isso. Parece que é aquele momento que Deus está botando todo mundo na parede, dizendo: minha gente, a hora é agora, ou vocês se despertam, ou vai vender batata na feira, vai fazer qualquer outra coisa. Não existe nenhum desmerecimento nessas profissões, mas decide tua vida. E eu quero dizer que vocês servem de inspiração para mim e para muitos outros, e que vocês servem de desafio para outros naquilo que Deus está fazendo aqui. Então, continuem firmes. Fantástico, né? Preciso começar novamente, igual ontem, com o UAU aqui para o Geração Futuro. Eu falei hoje cedo lá na Central sobre isso, que um dos maiores desafios da igreja hoje é exatamente alcançar a geração que a gente chama 414. Vocês conhecem o conceito da janela 1040, mas o Louis Bush, que é o mesmo criador do conceito da janela 1040, criou depois o conceito da geração 414, ou da janela 414, que não é geográfico, é etário, é todo mundo que está entre 4 e 14 anos. 70% das conversões acontecem nessa faixa de idade. E só para vocês entenderem que isso não é só um número solto, deixa eu fazer essa pergunta aqui: quem se converteu aqui até os 15 anos de idade? Levante a mão, por favor. Segura um pouquinho aí a sua mão, olha para o lado, para trás. Quantas mãos levantadas? Obrigado. Cerca de 70% das conversões acontecem antes dos 14 anos, 50% dos líderes surgem antes dos 14 anos, 60% dos missionários se despertam antes dos 14 anos, como a gente já ouviu aqui hoje. Então, imagine o potencial disso, o impacto disso no reino, e tudo isso está acontecendo aqui. Então, não percam a visão, continuem mergulhados cada vez mais nessa visão, para que Deus continue usando vocês aqui ao redor das nações. De outro lado, como eu mencionei ontem, o que Deus colocou no meu coração para compartilhar aqui não é simplesmente precisamos mais missionários, quem quer ir para a África, para a China, etc., mas todos aqueles, falar para todos aqueles que ficam e que são tão missionários e que vão cumprir tanto a missão quanto os que vão. São simplesmente chamados diferentes. Normalmente a gente faz aquele conceito assim de que, não, eu não sou chamado. Chamado é o pastor aqui, o casal que foi para a África, o outro que foi lá para a comunidade indígena. Quando, na verdade, todos nós somos chamados, não é uma opção. Ser discípulo de Jesus não é dom espiritual, é um mandamento. E o chamado de Deus é para todo mundo que Ele salva. O chamado acompanha a salvação.
Não dá para dizer assim, bom, garanti meu passaporte para o céu, tá carimbado, vou entrar e, como o Moody dizia, vou esperar quietinho aqui um dia escorregar por um buraquinho para o céu, não preciso fazer mais nada. Não, o chamado é para todos nós, todo mundo é chamado para cumprir a missão de Deus. E como eu mencionei ontem, missões é uma consequência do cumprimento da missão individual de cada um. Mas essa missão não é nossa, eu não invento essa missão. Essa é a missão de Deus. E a missão de Deus, por mais que a gente enfatize Mateus 28, Lucas, etc., a missão de Deus começa lá atrás. Começa quando Deus chama Abraão, por exemplo, e depois vem todas as gerações seguintes, e toda a história de Deus com o seu povo, e com pessoas que Ele chamou para gerar salvação do povo, até chegar em Jesus, e depois passa o bastão para os apóstolos, para Paulo, e isso vem ao longo dos anos para nós. O chamado de Deus envolve a sua profissão, a sua família. O chamado de Deus envolve tudo que você é, tudo que você faz, o propósito de vida que você tem. E ontem eu trabalhei um pouquinho isso para quem estava aqui, né? Se você não estava, depois você pode assistir aí pelo YouTube ou coisa desse tipo. O fato de que todos nós temos uma missão a cumprir na nossa vida. A nossa vida não pode ser simplesmente uma repetição de 1 vezes 1 vezes 1, 30 vezes, e deixa, né, a água passar debaixo da ponte. Mas, de outro lado, existe um preparo para a gente cumprir a missão de Deus. E essa é uma parte que envolve boas notícias e más notícias. Eu não vou dividir aqui primeiro as boas, depois as más, ou vice-versa, mas vai vir tudo junto no pacote. E isso tem a ver com o próprio momento que nós estamos vivendo. Nós já estamos há 18 meses vivendo a maior crise da nossa história e das nossas vidas no mundo. A última pandemia foi há mais de 100 anos, ou há cerca de 100 anos. Não sei se a gente vai viver uma próxima, mas provavelmente não. E eu sei que muita gente às vezes diz assim, mas por que eu fui nascer logo nesse tempo de pandemia? Não dava para ser mais fácil, não, a vida, as circunstâncias. E, na verdade, eu queria... um desafio bem grande aqui, que eu estou me propondo. Eu queria fazer uma conexão de tudo isso que a gente está vendo, do chamado de Deus, da missão de Deus, com a crise. Com as crises, na verdade, não só a pandemia. Eu não quero gastar tempo aqui falando do que está no jornal, que você pode ler lá, mas, na verdade, eu quero compartilhar um pouquinho como é que Deus usa as crises para executar a missão. Você pode olhar e falar, forçou a barra. Não, você vai ver que não. A gente já vai olhar algumas histórias que ajudam a ilustrar isso. E, ao mesmo tempo, queria, nessa introdução, queria dizer para você que você não pode desperdiçar essa crise. Agora complicou mais. Eu não ouvi nenhum amém. Você já vai entender já. Não desperdice essa crise. Essa é a chance de você entender, se você já está envolvido com a missão de Deus, de você entender ainda mais o que Deus quer fazer. Se você não está envolvido com a missão de Deus, e agora eu estou falando da sua vida, você precisa orar pelos missionários, contribuir com os missionários, ver o que eles estão fazendo. Eles têm um tipo de chamado. Mas fazer isso não isenta você do seu chamado, da sua missão, do cumprimento da missão de Deus por meio da sua vida. Só que crise faz parte disso. Não existe cumprimento da missão sem crise. A maior prova disso é Jesus. Jesus, ao invés de nascer da barriga de uma mulher e passar 30 anos aqui, primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, crise da juventude, espinha no rosto e tudo mais, ele podia ter chegado num final de semana antes da crucificação, recrutado os 12, feito um treinamento com eles, no final de semana seguinte ele morreria e iria embora.
Mas não, Jesus passou todas as crises de todas as fases da vida para mostrar para a gente que o cumprimento da missão passa por crises. E tem gente que imagina que vai cumprir sua missão assim, de forma totalmente isolada. Eu vou pôr máscara, como a gente está usando agora, boné, luva e tudo mais, e dá para ser antisséptico, dá para viver fora, né, do mundo e cumprir a crise. Não dá, eu lamento te informar. Essa é parte das más notícias. Mas, de outro lado, a questão é como é que a gente entende que Deus usa as crises para cumprir a missão. E quando a gente olha para isso, deixa eu dar só alguns exemplos antes de me concentrar aqui em duas histórias que eu quero usar para ilustrar, para você entender bem claramente isso. Quando a gente olha para isso na Bíblia, a gente vê que todas as pessoas chamadas por Deus, eles não eram missionários, e por isso eu vou me concentrar mais no Velho Testamento para mostrar para você que não tem a ver com um chamado especial para ir para a África ou para a tribo indígena, ou coisa desse tipo. Tem a ver com a sua vida, com a sua profissão, com a sua família, com aquilo que você é. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê todas essas pessoas chamadas por Deus, pessoas comuns como nós, vivendo crises para cumprir a missão. Por exemplo, o primeiro deles foi Moisés. Moisés foi uma pessoa chamada por Deus para cumprir a parte da missão de Deus. O povo Deus tinha escolhido lá Abraão, e depois teve 3 gerações, depois veio José, daqui a pouco a gente vai se concentrar mais em José, e quase 400 anos depois, o povo está escravizado no Egito, tem 2,5 milhões de pessoas sofrendo, eles estão gritando para Deus, dizendo: Deus, por favor, tira a gente dessa escravidão. E aí Deus olha e diz: deixa eu escolher alguém aqui, Moisés, eu preciso que você me ajude nesse negócio. Moisés não era pastor, missionário, não tinha um chamado especial. Ele era alguém que já tinha sido salvo por Deus antes, preparado por Deus, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, cuidando das ovelhinhas do sogro dele. E aí Deus diz: tá na hora, Moisés, é a hora agora de a gente executar parte da minha missão. E você foi escolhido para isso, você tem o privilégio de fazer parte disso. Você pode dizer: mas que privilégio, né? Que sufoco que ele entrou no embate com o faraó, e as pragas, e aí o exército perseguindo. Pois não tem como executar a missão de Deus sem passar por crises. De outro lado, se a gente olha o povo voltando do exílio, já centenas de anos depois, e Deus chamando Neemias. Neemias trabalhava no governo, ele era um assistente do rei. E aí Deus diz: Neemias, eu preciso de você para continuar executando minha missão. Abraão já executou uma parte, Isaac, Jacó, José, Moisés, e tem uma turma boa aí que já me ajudou. Agora eu preciso de você, eu preciso que você ajude nessa volta do povo do exílio. As casas estão destruídas, os muros estão derrubados, os portões da cidade estão queimados. Alguém precisa ir lá reconstruir não só os muros, a cidade, mas o moral do povo. E depois Esdras vai te ajudar a um avivamento espiritual desse povo, eles entenderem que eles precisam voltar para mim. Então essa é a minha missão. Mas eu tenho um cargo aqui no palácio, como é que eu vou fazer? Conversa com o rei, ele vai te liberar e ainda vai te dar recurso para ir lá executar a missão. Funcionário público, escolhido por Deus para executar a missão. Aí depois, se a gente vai mais à frente, vem Esther. O povo estava sendo novamente ameaçado de morte, e poderia ter sido dizimado, e aí a rainha lá, Vasti, arranja um enrosco com o rei, e o rei praticamente destitui a rainha, resolve escolher uma outra rainha. Esther entra no grupo de mulheres que estavam sendo preparadas para isso, daí ela é escolhida para ser a nova rainha, e ela foi colocada ali naquele tempo para salvar o povo escolhido de Deus, para cumprir parte da missão de Deus. Perceba que todos eles trabalharam a questão da missão do ponto de vista de salvação.
José do Egito salvou o povo, Moisés salvou o povo, Neemias salvou o povo, Esther salvou o povo. E se a gente vai assim, até chegar Jesus e depois os apóstolos, tudo tem a ver com salvação. Como que eu preservo esse povo escolhido, como que eu uso essas pessoas para cumprir a minha missão, a missão de Deus. Então Esther é colocada ali para executar a missão de Deus. Ela não foi para lá para ser a flu-flu do reino, a mulher mais bonita, vai ganhar o concurso de Miss da época. Não, ela foi colocada lá para cumprir a missão, mas teve crise. Ela quase perdeu a cabeça. Se a gente olha um pouco mais à frente, já no Novo Testamento, como eu mencionei ontem, a igreja primitiva. A igreja primitiva começou aquele negócio legal, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, e vai por aí afora, e de repente vem a perseguição. E os 12 ficam sem entender nada, mas Jesus não falou dessa parte para a gente. Ele podia ter dado uma dica que depois de algum tempo da igreja primitiva, ia ter que espalhar todo mundo pelo mundo. Deus usa o Império Romano para espalhar, Paulo, para espalhar o povo pelo mundo todo. Por quê? Porque a missão de Deus era salvar o povo. Então, como eu mencionei ontem, não foi enviado um grupo, não foi enviado os 12 e ficaram os 20 mil, não. Foi enviado os 20 mil e ficaram os 12. Todo mundo na igreja primitiva tinha uma missão a cumprir na cidade para onde Deus mandou, o lugar onde Deus mobilizou essas pessoas. E se a gente olha Paulo e a própria expansão da igreja depois, quando Deus quer levar o evangelho para os gentios, Paulo, que era o perseguidor, agora se torna o perseguido. Paulo, que tinha ódio, agora é o propagador do amor. Só que ele passou por crises. Ele não simplesmente se converteu na estrada, indo para Damasco, e uma semana depois estava com a Bíblia debaixo do braço pregando. Não, ele teve 9 anos de deserto para ser preparado, crise, questionamentos, discipulado e talvez uma porção de outras coisas que ele precisava liberar na vida dele para poder executar a missão de Deus. A lista vai embora, eu fiz só uma pequena lista aqui. Se você olhar na Bíblia inteira, ninguém que foi chamado para executar a missão de Deus executou essa missão sem ter passado por ajustes, por pressões, por crises. E foram exatamente essas crises, essa é a boa notícia, foram exatamente essas crises que prepararam as pessoas. Você não gostou dessa parte também. Se preocupe, daqui a pouco a gente chega lá no ponto que você vai entender tudo. Então, deixa eu conectar aqui 2 histórias, porque nada melhor para entender todos esses princípios do que histórias. Eu quero usar a história da Patrícia, que é uma jovem senhora que veio conversar comigo alguns anos atrás, e a história de José do Egito, que eu acabei de mencionar. Um dia, eu pertencia à equipe pastoral de uma igreja, e aí uma igreja grande como essa, tinha, 6, 7 mil pessoas, tem aquelas que você conhece mais de perto, e tem aquelas que você sabe que estão ali, mas não dá para conhecer todo mundo. Mas a Patrícia estava fora até desse grupo. Ela era parente de alguém da igreja que veio um dia pedir ajuda. E ela sentou comigo e talvez por 1h30 ela derramou seu coração. A história da Patrícia é mais ou menos a seguinte: ela era filhinha de papai, o nome até combina, ela era literalmente Patricinha, e sonhou em casar com o príncipe encantado e morar em outro país. Então, ela teve uma boa formação, se formou em psicologia, etc. E aí ela conheceu o príncipe encantado, e o esposo dela também tinha uma boa formação. A família da Patrícia tinha alguns negócios, a família do esposo tinha alguns negócios, e os dois eram bem de vida, e aí eles tiveram 2 lindas filhas, e aí foi chegando a hora que ela queria executar o sonho de morar, entre aspas, no castelo com o príncipe em outro lugar, em outro país. E aí eles decidiram pegar umas economias que eles tinham e mudaram para outro país para recomeçar a vida lá. Eles falaram: vamos tentar atuar nas nossas profissões e juntar dinheiro para pagar a faculdade para as nossas filhas e, enfim, vamos ser felizes para sempre.
Bom, a essa altura que a Patrícia veio conversar comigo, já tinha mais ou menos uns 15 anos que eles tinham mudado para esse outro país. E as coisas não estavam muito bem. Aliás, as coisas não estavam nada bem. Ela disse, Josué, a situação é a seguinte: os negócios da minha família quebraram. Os negócios da família do meu marido quebraram também por causa da crise no Brasil. Uma dessas crises, é tanta crise que a gente não sabe nem qual que é direito, mas uma dessas crises que a gente viveu aí anos atrás. Então, nossa família não tem como dar suporte financeiro mais para nós. E, aliás, eles ficaram muito bravos quando a gente foi embora, que eles até rejeitam a gente agora. Eles falaram para a gente não voltar para o Brasil, porque ninguém vai dar apoio para a gente aqui. Só que lá onde a gente está, a situação é a seguinte: eu não consegui exercer minha atividade profissional, meu marido não conseguiu exercer a atividade profissional dele, nós não fomos reconhecidos, e nós tivemos que ir para lavar prato, para lavar carro, para limpar chão. Não existe nenhum demérito nessas profissões, mas não era exatamente o que eles tinham sonhado. E depois de 15 anos que nós estamos lá, nós também não conseguimos juntar dinheiro para a faculdade das nossas filhas, que já estão chegando na idade agora de ir para a faculdade. E para piorar ainda a situação, o nosso casamento está por um fio. A gente não se suporta mais, tudo é pressão, tudo é crise, a coisa está mal. Bom, aqui é um resumo assim, de 3 minutos, de 1h30 de detalhes, de choro e tudo mais. E eu imagino que você pensa que a gente que é pastor, conselheiro, até mesmo psicólogo e tal, que está do lado de cada mesa, está te ouvindo, já tem todas as soluções prontas para dizer para você. O que não é verdade. Nesse caso, por exemplo, eu estava chegando aquela hora que o estômago começa a ter borboleta, né, dá um frio nas costas, porque eu sabia a pergunta que a Patrícia ia fazer. Ela ia dizer assim: então, pastor, e agora? O que eu faço? E aí chegou essa hora. E até alguns segundos antes, até os 47 do segundo tempo, mais ou menos, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia dizer para a Patrícia. E quando ela fez a pergunta, eu falei: Senhor, agora eu preciso daquela coisa que a Bíblia diz que o Espírito Santo vai dar a direção aqui, porque eu não tenho a mínima ideia. Ou eu leio o Salmo 23, faço uma oração e digo: Deus te abençoe, mas não é isso que eu normalmente gosto de fazer. Ou eu vou dizer que eu não sei qual é a resposta, ou o Senhor me dá aqui uma luz. E esse caso foi muito interessante, porque ele me deu uma luz para não só ajudar a Patrícia, mas ajudar outros, e eu espero que te ajude também hoje à noite. Bom, num primeiro momento, como eu disse, eu não tinha a mínima ideia do que dizer, mas quando foi chegando ali próximo da pergunta, me deu um insight aqui na mente. Então dá um pause na história da Patrícia. A gente vai fazer igual aqueles filmes que vai misturando a história agora. Então dá um pause na história da Patrícia. Agora a gente vai para a história de José do Egito, que foi exatamente o que me veio à mente naquele momento. Quando eu olhei para a Patrícia, eu não estava vendo simplesmente uma situação assim complicada que precisava de aconselhamento. Eu falei: ela e a sua família estão completamente fora da missão de Deus. Eles estão tentando viver uma vida que não é a vida para a qual Deus os chamou. Então a questão não é dizer assim: converse com seu marido, procure um terapeuta, faça isso com as suas filhas, arrume dinheiro desse jeito, restabeleça os laços com a sua família. Isso seria muito simplista. Eu falei: a questão é ir lá no âmago do ponto principal. E foi exatamente isso que me veio à mente, lembrando da história de José. E como eu tenho meia cabeça de pastor e meia de administrador, meio coração de pastor, meio de administrador, estudei teologia, estudei administração, algumas horas isso dá um curto-circuito, mas algumas horas é muito bom, e nessa hora foi muito bom, porque eu comecei a desenhar um gráfico para a Patrícia. Você pode dizer assim: mas que loucura, não estou entendendo nada. Um gráfico numa hora dessa? Pois é. Eu vou mostrar o gráfico para você.
Eu peguei uma folha de papel e comecei a desenhar para a Patrícia algo mais ou menos assim. Eu disse: Patrícia, lembrei da história de José do Egito, que me parece que tem muitas semelhanças com a sua história. José, filhinho de papai, ele era um dos mais novos da família, teve um sonho. Gênesis 37, eu não vou ler os textos todos, porque você já sabe decor, você já ouviu 50 vezes esses textos na escola dominical, no sermão, etc. Então eu só vou reconectar o que já está na sua mente, no seu coração, mas estou dando a referência aí, se você quiser anotar depois para você rever. Gênesis 37 diz que José era um dos filhos preferidos do seu pai. Ele era o penúltimo, quase o mais novo, ele tinha 17 anos nessa época, e aí ele teve um sonho. E como um dos mais novos, ele acordou animado, foi para a mesa do café da manhã, com o pai, a mãe e mais 11 irmãos, e disse: gente, sabe aquela batidinha no copo assim? Tim, tim, tenho algo a comunicar, essa noite tive um sonho, que eu vou ser o grande salvador da pátria da nossa família. Eu sonhei que o papai e a mamãe vão se ajoelhar diante de mim, e todos vocês, não sei quando ainda, mas se preparem, porque eu vou salvar a nossa família. Quem é o irmão mais novo aqui da casa? Deixa eu ver. Tem bastante, eu também sou. O que acontece quando o irmão mais novo diz um negócio desse na mesa do café da manhã? Leva logo um tapa na orelha, né? Cala a boca aí, seu tampinha, você não tem nada a dizer aqui. E foi exatamente o que aconteceu com José. A Bíblia diz que os seus irmãos ficaram enfurecidos, eles estavam odiando José. Quem que esse cara pensa que é? E ele então foi odiado pelos seus irmãos. Aí em seguida, a coisa fica mais tensa. E em Gênesis 37, diz que José foi traído pelos seus irmãos. Eles queriam matá-lo, eles realmente pensaram em matá-lo, a Bíblia diz isso. Aí um dos irmãos diz: espera aí, gente, vai ser mais complicado, nós vamos ter que matar, esconder o corpo, e depois mentir, ficar o resto da vida mentindo. Olha, vamos jogar ele num poço, tinha um poço vazio ali, joga ele lá, quem sabe alguma fera devore ele, fica mais fácil. Mas aí enquanto eles estavam ali decidindo o negócio, vem um grupo de midianitas que comprava e vendia escravos, e alguém teve uma feliz ideia: vamos vender o nosso irmão, ainda dá para ganhar um dinheiro com ele. Acho que você já pensou isso algum dia, né? Sobre algum irmão seu, alguma irmã, falando: vou ganhar um dinheirinho com ela. Não precisa confessar para a pessoa do lado, não. Confessa só para Deus. Bom, os irmãos de José pensaram exatamente isso. E eles fizeram isso. Eles venderam José, receberam o dinheiro, foram para casa, inventaram uma boa história para os pais. Olha, José foi devorado e tal, e enfim. Passou lá o luto. José então é traído pelos irmãos. Aí em seguida, José é vendido ou revendido como escravo no Egito. Gênesis 37, 28 mostra isso. Aquele grupo de mercadores chega no Egito e vende José, ou revende José como escravo. E um homem chamado Potifar, que era o chefe da guarda, né, do faraó, compra José como um escravo. Não tinha a mínima ideia de quem era. Ele provavelmente lá no mercado dá aquela olhada, o tamanho das pernas, dos braços. Nessa época os escravos arrastavam toras de madeira amarrada por cordas nos dentes. Então deixa eu olhar os dentes para ver como é que estão os dentes, para ver se estão bons para arrastar a tora de madeira com corda, e leva José para casa. José então é vendido como escravo. E já a essa altura do campeonato, dá para você imaginar a cabeça de José, 17 anos, uma visão de Deus, e ele fala: peraí, tem alguma coisa errada, é o José errado que vocês estão vendendo. Deus falou que eu ia ser o cara, e que ia executar a missão de vida, né? Eu tenho uma missão de vida para ser executada, eu preciso salvar minha família. Cala a boca aí. Não dá para mandar uma mensagem de WhatsApp lá para minha família avisando que eu estou aqui no Egito. Não, cala a boca aí, fica quieto, você é escravo, você não tem mais nenhum direito. Você pode imaginar a crise entre executar a visão de Deus e a situação que ele estava? Bom, aí em seguida, José passa a ser explorado pelos poderosos. Gênesis 39 diz isso. E nesse processo, José então
é simplesmente um escravo. Os anos vão se passando, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, nada acontece. A Bíblia diz que Deus estava com ele, que ele era abençoado na casa de Potifar, que Potifar acabou tornando José um administrador, um mordomo da casa. Mas o que adianta ser mordomo se você é escravo? E dá para imaginar a cabeça de José, peraí, tem uma missão de Deus para eu cumprir, mas eu estou aqui nesse buraco, longe da minha família nem sabe se eu estou vivo ou se eu estou morto, que ele não sabia o que os irmãos tinham falado para os pais, não dava para voltar. Aí em seguida, na continuação aí de Gênesis 39, 11, José é humilhado pela sua patroa. Bom, a história mais ou menos é a seguinte: essa altura, José já tinha talvez uns 25, 26 anos de idade, carregando bastante peso, cara saradão ali no Egito e tal, aquele sol do Oriente Médio, o Potifar viaja muito, a esposa está em casa sozinha e carente, e ela começa a assediar José. E um belo dia, não tem ninguém na casa, ela manda fechar todas as portas. Quando José entra, ela aperta o controle remoto, fecha a última porta e diz: José, hoje você não me escapa. E ela é direta: vamos para a cama comigo. Aí José se recusa, ele larga a capa, que ela tenta agarrá-lo pela capa, sai correndo, vai embora, e ela inverte a história, porque toda paixão não correspondida normalmente gera ódio. Então ela inverte a história e diz que foi José que tentou agarrá-la. E compartilha isso com os outros empregados. Depois, quando o marido chega de viagem, fala: o escravo que você comprou tentou me agarrar e tal, e faz todo aquele drama, nem novela mexicana tem e tal. E aí o marido acredita na mulher e manda prender José. Gênesis 39, 19 e 20 mostra isso. José é preso injustamente, vai para a prisão. O gráfico só vai descendo, você está vendo aí, ladeira abaixo. Os anos vão se passando, a visão vai ficando para trás, o chamado de Deus e a missão de Deus para ele parece que vão ficando distantes, e agora ele está preso injustamente. Mas aí, depois de um tempo, Deus abençoa José na prisão, e ele se torna até o chefe ali do grupo. Ele tem a chave da prisão, o carcereiro confia a chave para ele, porque Deus estava abençoando ele, etc. E aí 2 homens, 2 assistentes do faraó são presos, o copeiro e o padeiro. Eles têm sonhos, ninguém consegue interpretar. José interpreta os sonhos, diz que um vai morrer e o outro vai continuar vivo. E aí aquilo acontece, e aí ele diz porque ia ficar vivo: não se esqueça de mim, fala para o faraó que eu estou aqui preso injustamente, fala para ele que eu tenho uma missão de vida para cumprir, eu tive um sonho, já tem quase 10 anos esse negócio, e eu preciso sair daqui para cumprir a missão de vida que eu tenho. O cara diz: legal, joia, pode deixar. Assim que eu chegar no palácio, eu falo com o faraó, mando uma mensagem aqui para o chefe da prisão para liberar você. E o que acontece? Esse cara esquece. E José, então, Gênesis 40, 23, a Bíblia mostra que José é esquecido na prisão, por talvez cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Como a gente diz, desgraça pouca, né? É besteira. Se você olha isso aqui numa trajetória, como você está vendo aí num gráfico, é uma vida ladeira abaixo. Que missão existe para cumprir numa vida como essa? Bom, aí dá pause aqui, vamos voltar para a história da Patrícia. Depois que eu desenhei isso para a Patrícia, eu falei: Patrícia, me parece que tem alguma semelhança aqui. Você me fala que se eu estou errado, se eu estou delirando, mas me parece que você era filhinha de papai, como era José, e agora você está se sentindo odiada pela sua própria família que te rejeitou. Ela disse: é verdade. E você foi praticamente traída nesse processo, porque o que sobrou dos negócios eles dividiram entre eles, não deu nada para você, tem diversos outros lances da história aí. Ela disse: é verdade, eu me sinto traída pela minha própria família, e o meu marido também.
E eu disse, apesar de você ser absolutamente livre lá no outro país que você está, mas você está quase que trabalhando como escrava lá, praticamente para se manter, e ainda está sendo explorada por pessoas poderosas que estão tirando o sangue de você e tirando o couro de você. Ela disse, é exatamente assim que eu me sinto. Eu não consegui exercer minha profissão, eu estou muito longe do que eu queria, e todo dia eu tenho que simplesmente trabalhar para pagar as contas e me manter. E eu disse, alguns lances que você contou aí mostram que você tem sido até mesmo humilhada. Ela disse, é exatamente assim. E eu falei, apesar de você ser livre lá, você parece que está se sentindo numa prisão. Tudo que você me falou mostra assim, alguém que está atrás das grades, gritando por socorro, porque está se sentindo presa em relação a tudo que está acontecendo de ruim na sua vida, presa em relação aos sonhos que você gostaria de executar com as suas filhas, presa em relação à vida como um todo. Ela disse, é exatamente isso. E agora, quando a sua família, quando vocês têm crise lá no outro país e você queria voltar para o Brasil, mas tem crise também no Brasil e a sua família diz, não volte para cá porque nós não vamos te apoiar, você se sente como que esquecida na prisão. E ela disse, é exatamente assim. Eu falei, joia. Ela ficou me olhando. Disse, bom, até agora foi só o diagnóstico, né? Nada de novo. Pois é, então, vamos inverter o gráfico. E eu peguei uma outra folha de papel e desenhei o gráfico ao contrário. Ao invés de desenhar um gráfico decadente, agora vamos desenhar um gráfico ascendente. Eu disse, vamos voltar para o início da história. Pausa, Patrícia, volta José agora. Já já a gente cruza tudo, tá? Não se preocupe. Eu disse, Patrícia, você era filhinha de papai, como José. José, com 17 anos, era literalmente o filhinho de papai. Se fosse hoje, é o cara que está lá no quarto, a perna esticada em cima da cama, tem aquela TV 80 polegadas, 2 laptops de última geração, um iPhone de última geração, e ele ainda dá uma reclamada, pai, será que você não vai comprar um novo para mim? Porque ó, já vai sair outro modelo aí, esse aqui já tem 6 meses, né? Que a mãe precisa mandar um recado, filhinho, desce para comer, nós estamos na mesa já te esperando, etc. Filhinho de papai. Mesmo que a sua família não seja rica. E aí Deus dá uma visão. José tem um sonho. E esse sonho era parte da missão de Deus. Aí você pode pensar assim, mas Deus parece que perdeu um parafuso, escolheu um filhinho de papai para executar a missão dele. Mas Deus olha para José e diz, interessante esse rapaz, tem futuro. José, é você. Vamos começar o treinamento. E aí Deus começa então o treinamento. A primeira coisa que Deus ensina para José é o valor dos relacionamentos. Gênesis 45 mostra isso, eu já vou explicar aqui o que eu quero dizer. Como é que a gente aprende sobre o valor dos relacionamentos? Dá para aprender sem dor? Não. É com dor. E é sem anestesia. Exemplo. Como é que a gente aprende sobre perdão? Bom, você pode ouvir 30 mensagens sobre perdão, estudar na escola dominical, estudar na célula, ver vídeo, ouvir 10 pastores diferentes do Brasil falando sobre perdão. O que você sabe sobre perdão? Nada, você é um teórico. Aí você é maledicente com alguém, você fala mal de alguém, ou alguém fere você, alguém faz alguma coisa contra você que te machuca profundamente. Você tem que ir lá, sentar, resolver, chorar, abrir o coração, liberar perdão, receber perdão. O que você sabe sobre perdão agora? Tudo, você é quase doutor em perdão. E relacionamento é a mesma coisa. Como é que a gente aprende sobre relacionamentos? Sendo odiado, caluniado, traído, como o caso de José. Você pode dizer assim, eu não estou gostando muito da sua teoria, não.
Pois é, a questão é que não é teoria. E como é que a gente sabe que não é teoria? Porque em Gênesis 45, quando José já é o governador do Egito, abaixo do faraó, ele é o cara número 1. Ele está liderando uma nação que tem mais ou menos 5 milhões de pessoas. Os irmãos começam os 7 anos de vacas gordas, depois vacas magras, etc. Começa a fome. O que acontece? Os irmãos de José vêm buscar comida, sem nem ter ideia de que ele estava lá. Eles vêm 1, 2, etc. Aí, numa dessas vindas, José não aguenta, manda todo mundo sair da sala, tira as roupas dele, que talvez encobrissem o fato de que ele era José, tranca a porta, fala para os irmãos: gente, sou eu, José. Aí eu daria tudo para estar nessa cena. Porque os caras olharam um para o outro e falaram assim, ó, a casa caiu. O cara agora tem a caneta, a espada, os soldados, ele tem tudo, ele vai acabar com a gente agora. Ele vai lembrar de que a gente conversou de matá-lo, ele vai lembrar que a gente jogou ele no poço. Já tem 13 anos esse negócio, mas ele não esqueceu. Ele só trouxe a gente aqui para acabar com a gente agora, é vingança. E aí o que José diz? Gente, calma, ele chora, derrama o coração e ele diz: não se preocupem, não vai acontecer nada com vocês, Deus me mandou na frente. Ele aprendeu sobre o valor dos relacionamentos? Claro, senão, como qualquer um de nós que é traído, odiado, etc., você guarda aquilo no coração, na primeira chance que você tem, você quer vingança. Isso é o dia a dia. Então percebam que José aprendeu o valor dos relacionamentos. Aí Deus olha e diz: uau, como esse rapaz aprende rápido, já podemos ir para a próxima etapa do treinamento. Aí José aprende sobre o valor da vida humana. Ele se torna escravo, objeto, igual você compra um sabonete ou um sabão em pó no supermercado, você chega lá, escolhe a melhor marca, a mais barata, o que for. José foi vendido como escravo, como um objeto. E aí ele diz: nossa, que coisa. Quando ele é governador e o povo começa a passar fome, uma das primeiras coisas que ele faz é libera comida para todo mundo. Não vamos deixar ninguém morrer. Não interessa se é senhor ou escravo. Ele salva todos. E eu não sei se você já parou para pensar, mas perceba o seguinte: quando começam os 7 anos de vacas magras, ainda não estava em jogo a família de José. Ele estava salvando uma nação que não era dele. Ele estava salvando um povo que não era o dele. Ele podia dizer: quer saber, eu vou deixar esse pessoal morrer mesmo, para depois tentar salvar minha família. Não, ele faz exatamente o contrário. Porque um dia ele entendeu o que era ser um escravo sendo escravo. Deus olha e diz: uau, estou impressionado, como esse rapaz aprende rápido, já podemos ir para a próxima etapa do treinamento. José precisa aprender o valor do trabalho. Por quê? Mãos lisinhas, nunca trabalhou lá em casa, só no celular, etc. Como é que ele vai ser administrador de uma nação? E depois como é que ele vai salvar o povo que eu tenho escolhido e conduzir esse povo por dezenas de anos até essa geração passar o bastão para as próximas gerações? Precisa aprender o valor do trabalho, precisa ser um bom administrador, precisa saber planos estratégicos, precisa saber administrar o pequeno, médio e o grande. Aí primeiro ele é escravo na casa de Potifar, depois ele cresce e ele é promovido a administrador, a mordomo. Continuava sendo escravo, mas já era mordomo, estava em treinamento, aprendeu tudo sobre finanças, sobre gestão, sobre estratégia, sobre administração, para que depois ele pudesse administrar uma nação. Acho que a gente sabe um pouquinho, sem citar nomes, nem partidos, nem nada disso, a gente sabe o desastre que é, seja numa cidade, num estado ou numa nação, governantes que não têm experiência em gestão. Quanto que o povo sofre. Então é lógico que dentro do propósito de Deus de executar a missão dele, ele diz: eu não vou mandar alguém despreparado.
Eu preciso treinar José. José precisa aprender o valor do trabalho, da gestão, para administrar uma nação. E aí, isso acontece quando você olha lá em Gênesis 41, 47 a 49, quando José executa aquele plano que ele apresentou para o rei, para o faraó, dizendo, olha, vai ter, quando o faraó tem o sonho, vai ter 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, vamos juntar comida, celeiros, etc. E depois dividir isso para poder superar os 7 anos de vacas magras, ninguém morrer e tudo mais. E a Bíblia diz que José foi tão bem sucedido nesse texto aí, que eles começaram a contar quanto tinha. E chegou uma hora que tinha tanta comida guardada nos 7 anos de vacas gordas, que eles pararam de medir. Era como os grãos de areia. Quem é que faz isso? Um bom gestor. Provisão para os tempos de dificuldade. Deus olha e diz, uau, eu estou impressionado. Esse rapaz está se saindo muito melhor do que eu imaginava. Podemos ir para a próxima etapa. E aí José aprende o valor da fidelidade a Deus. Por quê? Porque ele ia executar a missão de Deus. Ele podia ser um bom gestor, bom de relacionamentos e tudo mais, mas se ele não entendesse que ele ia executar a missão de Deus, isso comprometeria tudo. Então, Gênesis 39, naquele episódio com a esposa de Potifar, quando ela diz, não, José, deita aqui na cama comigo. O que ele diz? Ele não diz simplesmente, não, eu não estou me sentindo bem hoje, eu estou com dor de cabeça, e você não faz meu tipo. Ele diz, não, eu jamais poderia fazer isso, não só por causa do patrão, que me disse que eu cuidaria de tudo, menos você, mas porque isso seria infidelidade ao meu Deus, por causa da minha fidelidade ao meu Deus. Eu imagino que nesse dia Deus olha e diz, yes, esse é o cara. Já dá para ir para a próxima etapa de treinamento. E aí José aprende um pouquinho sobre o valor do ser humano e o valor da honra. Primeiro, o valor do ser humano. Ele vai para a prisão, ele vê o lugar onde uma pessoa pode chegar, no mais profundo da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, outro episódio que caracteriza esse aprendizado de José, especialmente relatado em Gênesis 47, é que, nos 7 anos de vacas magras, primeiro o povo pegou todo o dinheiro que tinha no bolso e começou a comprar comida para sobreviver. A terra não produzia nada, estava tudo seca, etc. Aí vende o carro, aí vende a biblioteca, aí vende a casa, aí vende o terreno, aí chega uma hora que eles não têm mais nada. Então eles vão para José e pedem, por favor, compre a gente como escravo, compre as nossas terras, só para a gente não morrer. José faz isso, mas ele diz, nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir os celeiros e vou dar semente para vocês plantarem, e não vai ficar tudo para o faraó, não vai ser só o prato de comida para vocês e o resto tudo para a gente. Porque eu já fui escravo, eu sei como é que é esse negócio, eu sei o valor do ser humano. Vocês vão receber sementes para plantar e recomeçar suas vidas. 1/5 vem para o faraó, 4/5 é para vocês reconstruírem suas vidas. Qual é o governante que faria isso com tudo na mão? Alguém que aprendeu tudo isso ao longo da trajetória. O valor dos relacionamentos, da vida humana, do trabalho, da fidelidade a Deus. E por fim o valor da honra, porque quando José estava na prisão e aquele homem que era assistente do rei falou para ele, eu quando chegar no palácio vou lembrar de você, e depois se esquece. José diz, cara pisou na bola comigo, estou aqui há 2 anos esquecido. E ele aprende o valor da palavra de uma pessoa, o valor da honra. E aí Deus olha e diz, uau, está pronto para executar a minha missão. Aí o faraó tem o sonho, ninguém consegue interpretar, aquele cara que tinha esquecido José, lembra, diz para o faraó, olha agora tem um cara lá na prisão que acho que consegue interpretar os seus sonhos. José é chamado, toma banho, troca de roupa, etc., para a limusine lá na porta, e ele vai para o palácio. Apresenta o plano para o faraó diz, você é o cara para executar esse plano.
Era só para salvar a nação do Egito? Não, era para salvar o povo escolhido de Deus, a família dele, que anos depois ia passar fome e viria procurá-lo, e dar continuidade àquilo que Deus tinha falado lá para Abraão. Você vai ser abençoado, você vai ser bênção, você é o start de um povo escolhido, da minha missão de salvar a humanidade. A gente tem visto bastante gente ir do palácio para a prisão, mas esse é o único caso que eu conheço, da prisão para o palácio. Porque é Deus que faz. Não importa onde você está na sua vida, se Deus está preparando você para executar uma missão, Ele vai te tirar do lugar mais absurdo do mundo e te colocar no melhor lugar do mundo, que é o lugar para Ele executar a missão por meio de você. Pause na história de José. Deixa eu só fazer mais uma comparação para você entender. Eu vou mostrar um outro gráfico agora inteirinho, que tem a ver com a gente, com a igreja, com o cumprimento da missão de Deus. O que aconteceu com a igreja primitiva? Ela foi odiada pelos judeus, perseguida pelos fariseus, dispersa sem direito a nada. Eles foram marcados de morte, eles foram apedrejados, eles foram jogados aos leões e tiveram que recomeçar a vida do zero em outro lugar. Se a gente olha da nossa perspectiva humana, o gráfico da igreja primitiva era esse, mas será que era? Não. Se a gente olha da perspectiva de Deus, o gráfico é exatamente o contrário, esse que você vai ver agora aí. A igreja só olhava Jerusalém, e Deus diz, eu preciso que esse pessoal vá para o mundo inteiro, então Paulo, ajuda aqui a espalhar a igreja. Aí essa igreja passa a amar os inimigos, aqueles que perseguiam ela. Eles começam a morrer por Jesus. Eles se desapegaram, não só da igreja em Jerusalém, mas das suas casas, escolas, trabalhos, para irem para outros lugares cumprir a missão de Deus. Eles aprenderam fidelidade a Deus. Deus os salvou da boca de leões ou de qualquer outro. Alguns morreram, mas a maioria chegou no lugar onde Deus queria. Eles aprenderam o valor dos outros povos. Alguns, inclusive Pedro, não, o evangelho é só para o judeu, é clube do bolinha. Aí Deus mostra, não, vai para os gentios também. Vai ter evangelho para russo, para chinês, para brasileiro, mas Senhor, brasileiro, aquele povo que fala alto, conta piada, dá risada, vai ser um estrago na igreja. Não, vai ter igreja para brasileiro também. E aí eles começaram a fazer discípulos no mundo inteiro. Você percebe que, dependendo do ângulo que você olha, a crise pode ser a pior coisa da sua vida, mas dependendo do ângulo que você olha, se você olha sobre as lentes de Deus, a crise é a melhor coisa da sua vida, porque ela te leva para o próximo estágio. Ela não deixa você ficar acomodado no estágio que você estava. Por isso eu disse no início para vocês, não percam a oportunidade dessa crise. Do mesmo jeito que eu estou falando aqui uma coisa só, mas o Espírito Santo está aplicando isso de N formas diferentes para cada um de vocês, no seu contexto, na sua realidade, a crise é a mesma coisa. Deus vai aplicar isso e vai usar essa crise de formas completamente diferentes para a realidade de cada um de vocês. Bom, então aí, voltando à história da Patrícia, eu falei, Patrícia, me parece que o gráfico de José ascendente pode ser o seu gráfico. Ela estava ainda assim meio confusa, sem entender, né, esse negócio todo. Eu falei, você era filhinha de papai. Ela disse, é verdade. Aquela risadinha assim, aham. E você teve que ir para longe da sua família, ser rejeitada pela sua família, para hoje entender o valor dos relacionamentos. Ela disse, é. E você teve que ser explorada pelos poderosos lá em outro país e trabalhar para caramba, ganhando pouco, quase como trabalho escravo, para aprender o valor da vida humana e o valor do trabalho. Ela só fez, E o seu distanciamento de Deus reacendeu a necessidade de você voltar a buscar Deus, por isso que você está aqui conversando comigo, com um pastor,
para você entender que a fidelidade de Deus é algo crucial para você cumprir sua missão de vida. Ela fez aquele... E eu disse... E parece que você está com um problema agora, porque você falou que você está quase para se separar, com aquele voto que você fez há uns 18 anos atrás, dizendo para o seu marido, na alegria ou na tristeza. Parece que você precisa aprender um pouquinho sobre o valor da honra de uma palavra. Nessa hora ela não conseguiu dizer, ela simplesmente derramou uma lágrima e concordou. Eu disse, então, você quer resolver seus pequenos problemas ou você quer aprender o melhor de tudo isso que Deus está fazendo? E aí eu completei com algumas coisas que eu quero também compartilhar com vocês, completando essa linha de raciocínio. O C.S. Lewis diz que Deus sussurra e fala a nossa consciência através do prazer. Mas Deus grita por meio da dor. A dor é o megafone de Deus para despertar uma pessoa adormecida. Esses dias eu tive uma experiência muito prática disso. Porque me deu uma dorzinha aqui, eu falei, nossa, mas do nada me deu essa dor. Deixa eu ir lá no massoterapeuta para ele ver se ele resolve. E eu falei para ele, rapaz, deu essa dor aqui, não sei, está incomodando, é do nada. Aí ele contou uma historinha. Ele falou assim, Josué, imagina o seguinte, você fica 9 meses sem escovar os dentes. Aí você vai no dentista e diz assim, começou a dar uma dor aqui de dente do nada. Não sei por quê. Aí o dentista pergunta, você está escovando os dentes? Não, acho que tem uns 9 meses que eu não escovo. Eu disse, não precisa falar mais nada, já entendi. Eu preciso fazer mais exercício, eu preciso, tem não sei quantos meses que eu não faço alongamento, e aí de repente, do nada, aparece uma dor. E aí quando ele foi mexer para tentar tirar a dor que estava... A última coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é como tirar o melhor da crise para cumprir a nossa missão de vida. Os tempos difíceis fazem com que uns se tornem amargurados e outros cumpram a missão. Eu espero que esse tempo de crise leve você a cumprir sua missão. Querem ver por quê? Bom, os mandamentos do amargurado é fácil, a gente não precisa gastar muito tempo. Ele diz assim, eu sou inútil, Deus esqueceu de mim, só tem crise na minha vida, não há esperança, eu errei, não existe conserto para isso, eu jamais vou conseguir superar, eu deveria ter feito diferente, né? Deus vai jogar um raio na minha cabeça, e coisas desse tipo. Tem muita gente que numa crise como essa se torna amargurado para o resto da vida e não consegue virar a chave. Eu espero que não seja o seu caso, nem nessa crise e nem em nenhuma outra. José tinha tudo para se tornar o maior amargurado da vida, mas ele virou a chave, entendeu o que ele aprendeu com a crise e partiu para a execução da missão de Deus, que é exatamente o que faz quem cumpre a missão. Vejam só alguns textos que mostram isso. Hebreus 12, Deus está cuidando de vocês, e é por isso que vocês nunca devem desistir. Ele está tratando vocês como filhos queridos, preparando vocês para a execução da missão. Essa provação que vocês estão enfrentando não é um castigo, é um treinamento. E 1 Pedro 1, 6 e 7, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. O ouro passado pelo fogo sai comprovadamente puro. A fé genuína que passa pelo sofrimento sai comprovadamente genuína. Aqui está um reflexo da vida de José. Alguém que se transformou num líder de uma nação para salvar o seu povo e salvar essa nação e cumprir a missão de Deus, não amargurado. E o que dizer de Salmo 34, 19? O justo passa por algumas adversidades? Não, muitas. Essa é a má notícia. Mas a boa é que Deus o livra de algumas? Não, Deus o livra de todas.
O justo passa por muitas adversidades, muitas pandemias, muitas crises, mas Deus o livra de todos. Por quê? Porque Deus estabeleceu que Ele quer cumprir a missão por meio da sua vida. E é por isso que Tiago 1, 2 e 3 diz: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. É difícil essa parte, dizer amém aqui, né? E isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Uau! E 1 Coríntios 10, nenhuma tentação ou provação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros. Tudo que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que vocês fracassem. Provavelmente Deus lembrou isso para José inúmeras vezes, com a mulher de Potifar, na prisão, em todos os lugares. Ele nunca permitirá que vocês sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Então, a crise é a chance da sua vida de experimentar a missão de Deus. Não desperdice essa crise. Se você está aí meio assim, não sei direito, pergunte para Deus: Senhor, qual é a missão, qual é a parte da missão que eu quero, que o Senhor quer cumprir por meio de mim? E como eu gosto sempre de deixar a tarefa de casa, eu vou dar 3 sugestões aqui, porque você não vai resolver tudo isso aqui só me ouvindo. Você precisa ir para casa, processar, ler mais, se aprofundar mais. A primeira sugestão é exatamente esse livro que surgiu a partir da história da Patrícia. Duras crises, grandes sonhos. Como é que Deus executa os sonhos, a missão dele, por meio das crises que acontecem na nossa vida. Os outros 2 têm a ver com como você usa o tempo da sua vida, a agenda, não da sua semana, mas da sua vida, e o foco da sua vida. E o que aconteceu com pessoas que disseram sim. O efeito do sim. Deus, eu quero cumprir a missão. Na verdade, quando José teve aquele sonho, mesmo não totalmente consciente, como foi dito aqui, ele disse sim para Deus. E esse é um livro que mostra histórias. Se você tem dúvida de que Deus cumpre a missão, esse é um livro que mostra histórias reais de pessoas que disseram sim para cumprir a missão. No final, você pode, se quiser, pegar ali com a esposa do pastor Edilson, que está ali atrás. Mas a questão final é: de que forma você vai olhar a vida daqui para frente? Você vai olhar como um gráfico decadente ou você vai olhar como um gráfico ascendente, como esse que está aí? Então eu quero repetir a oração de ontem, se alguém ainda não foi atingido por ela. É a oração de preocupação. Eu vou pedir para Deus apertar você na parede, com todo amor e graça. Você não pode continuar vivendo uma vida simplesmente olhando os missionários aqui na frente, batendo palma, orando por eles e dando uma oferta. Você precisa cumprir a missão da sua vida. E isso é parte da missão global de Deus. Tem um pedacinho para você no lugar onde Ele te colocou. Naquela escola, naquele hospital, naquela função no governo, na sua vizinhança, não importa. A grande pergunta é se você vai começar a cumpri-la, se você está pronto para o treinamento. Na história de José foram só 13 anos de treinamento, dos 17 aos 30. A Bíblia diz em Gênesis 50 que José governou o Egito por 80 anos. Ele morreu aos 110 anos de idade. Então você acha que 13 anos de treinamento é muito para quem vai ser o líder de uma nação durante 80 anos? Não. E Paulo, 9 anos no deserto, e Moisés, 40 anos no deserto, e Abraão, 25 anos esperando o filho prometido. Eu não sei que estágio que você está aqui do gráfico, mas eu espero que você esteja subindo a escada. E não simplesmente olhando a vida e dizendo: ai, que dificuldade, mais uma crise.
Você deve estar aí perguntando, e o fim da história da Patrícia? Ah, não esqueci não. Depois que eu falei tudo isso, ela disse: Josué, você não resolveu nenhum problema meu. Mas a partir de hoje, eu virei a chave sobre a forma de ver a vida. E eu estou entendendo que a questão é cumprir a missão de Deus. E todas essas outras coisas se tornaram secundárias para mim. Eu sei que elas vão ser resolvidas quando eu me alinho com Deus no cumprimento da missão dEle. Não tem problema que Deus não vai resolver para você cumprir a missão dEle. Agora, se você quer continuar do seu jeito, você vai viver cada vez mais enroscado. Então eu espero que você cumpra a sua missão de vida e a gente ouça falar de você como a gente ouve da história de José. Deixa eu orar por você. Senhor, obrigado pela vida desses meus irmãos e irmãs aqui hoje. Obrigado porque o Senhor não apenas chamou pessoas para irem para a África, para Taiwan, para uma comunidade indígena ou ribeirinha, mas o Senhor chamou todos nós para sermos parte da missão do Senhor e fazermos diferença naquele lugar onde o Senhor já colocou a gente. Talvez só a gente não está entendendo, ou talvez a gente está entendendo, mas a gente não estava entendendo que nós estamos em treinamento, que o Senhor está usando tudo isso, todas as crises, todas as dificuldades, para treinar a gente para algo tão grande, que se a gente não for treinado, a gente vai colocar tudo a perder. Eu te peço, em primeiro lugar, que o Senhor realmente aperte com todo amor e graça esses meus irmãos e irmãs na parede, não deixe eles simplesmente viverem a vida, deixando a água passar por debaixo da ponte. Mas que eles vivam a vida com paixão e intensidade, olhando para a missão do Senhor e se envolvendo com o Senhor no cumprimento da tua missão. Eu te peço, Senhor, que o Senhor os incomode, que os leve a perguntar, a questionar o Senhor, qual é a minha parte da missão, como é que eu me junto ao Senhor para executar a missão do Senhor, e que eles comecem efetivamente a fazer diferença no lugar que eles estão, nesse tempo e nessa geração. E eu espero que a gente possa ouvir falar da história de cada um que está aqui hoje à noite, ou ouvindo a gente online, que a história de cada um faça diferença e transforme vidas, e que os melhores dias estejam por vir na vida de cada um deles. Essa é a nossa oração, e esse é o desejo do nosso coração, e é por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.